Em 2013, no auge do sucesso de filmes de super-heróis, Zack Snyder nos apresenta O Homem de Aço, um longa que originalmente seria uma versão autocontida e particular do Superman, assim como foi a trilogia do Batman de Christopher Nolan. Porém, com o enorme sucesso dos Vingadores, a Warner rapidamente ordenou o início de um universo compartilhado para fazer frente ao Marvel Studios. Então, o que era para ser o Homem de Aço 2 acabou se transformando no controverso e, na minha opinião, o desastroso Batman vs Superman. O resultado do filme todos nós já conhecemos, e o que veio a seguir foi tão polêmico quanto O Homem de Aço, Batman vs Superman e Liga da Justiça, todos dirigidos por Snyder, acabaram ditando o tom deste universo, que contrastava demais ao UCM e foi carinhosamente batizado pelos fãs do visionário de Snyderverso. E antes que você que está me assistindo diga qualquer coisa, saiba que Zack Snyder tem sim uma multidão de fãs que o segue. Agora, quanto ao seu Snyderverso, será que ele teve mais erros que acertos ou foi ao contrário? Então vamos lá. Quais foram alguns dos acertos que o Snyderverso teve? Atores e personagens. Um dos grandes acertos do Snyderverso com certeza foi a escalação da maioria dos atores para viver os personagens do antigo DCU. Muitos adoram a escalação de Henry Cavill para o papel de Superman. Mas além dele tivemos a excelente escalação de Ben Affleck como Batman, Gal Gadot como Mulher Maravilha, mas isso é o óbvio e acredito que a maioria das pessoas concordam. A Trindade estava muito bem representada. Mas quando me refiro à escalação de personagens, eu quero mencionar alguns outros como J.K. Simmons como o Comissário Gordon, Jeremy Irons como o fiel mordomo Alfred, além de Kevin Costner como Jonathan Kent, Lawrence Fishburne como Perry White e Michael Shannon como o temido General Zod. Nesse quesito, o Snyderverso mandou muito bem. Caracterização de personagens. Ainda falando de atores e seus respectivos personagens, vale destacar a excelente caracterização de cada um deles. Embora houveram sim alguns tropeços absurdos, a maioria dos visuais dos personagens era incrível. Basta lembrar de personagens como o Arraia Negra, do Aquaman em seu filme solo, do Superman, é claro, da Mulher Maravilha. Cyborg foi uma das melhores caracterizações e com certeza o Batman. Tom do universo. Outra coisa que adorei no Snyderverso foi sem dúvidas o tom mais sério. Muitos diziam que era sombrio demais e que isso foi o que estragou o Snyderverso, mas está longe de ser verdade. Ser sombrio não foi o que arruinou tudo. Foram algumas decisões bem controversas do Snyder. Se não fosse por isso, o tom mais sombrio, sério e trágico era perfeito para se distanciar do UCM. Mas e quanto à parte ruim? Quais foram os erros do Snyderverso? Falta de planejamento. Esse é clássico, foi debatido por anos. A Warner reagia ao que a Marvel fazia. Não tinha um plano a longo prazo igual à concorrente. Mudava o tom dos filmes, cancelavam ou anunciavam produções a todo momento. Mudavam de ideias a cada semana. E foi essa falta de planejamento que fez com que o estúdio não tivesse alguém no comando da parte criativa. O Marvel Studios tem Kevin Feige. Inicialmente, a Warner queria Zack Snyder assumindo essa função, mas Snyder tinha sua própria visão, que ia na contramão do que o estúdio queria. A Warner queria um universo compartilhado, assim como o UCM. Snyder queria um universo autocontido com começo, meio e fim. A
algo como Nolan fez com a trilogia do Batman, porém numa escala um pouco maior. Não demorou para que ambas visões entrassem em conflito, fazendo o Snyderverso chegar ao fim. Falta de foco na Trindade e filmes duvidosos. Outro grande problema foi a falta de foco nos maiores heróis da casa. Superman, Batman e Mulher Maravilha são os pilares da DC. E não tivemos um filme do Batman do Ben Affleck, para que sua versão fosse desenvolvida da maneira adequada. 2 filmes do Shazam foram feitos, mas não investiram no Superman. Não que personagens como Shazam ou o Besouro Azul não merecessem filmes, mas não era o momento. Os membros da Liga que aparecem no filme de 2017 mereciam um filme solo primeiro. Fora que projetos como Criaturas do Fosso, um derivado do Aquaman, foi anunciado, enquanto os fãs do mundo inteiro queriam Man of Steel 2. Bizarro. Esses foram apenas alguns exemplos de erros e acertos do extinto Snyderverso. Se fôssemos listar tudo de maneira mais aprofundada, o vídeo seria bem maior. Mas esta é a oportunidade de você que está aí do outro lado contribuir com este tema. Na sua opinião, quais foram os erros ou acertos do Snyderverso? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Compartilhe esse vídeo com alguém que gostava do Snyderverso ou alguém que odiava. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.